Você quer saber o que é escatologia? O que é isso? Na verdade, saber sobre o destino final da humanidade. Que tema, hein? É sobre isso que a gente conversa hoje aqui no Intríade. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso Intríade. Você sabe que toda quinta-feira, às 9 da noite, nós temos um episódio novo do nosso Intríade, sempre um papo especial, uma conversa boa, com muito conteúdo, com muita coisa de informação em diversas áreas do saber humano, especialmente sobre a teologia. E hoje eu tenho um convidado, um amigo meu de muito tempo. Eu tenho tido o privilégio de trazer para essa mesa de conversa aqui amigos de muito tempo. Não que eu seja velho ou que meus amigos sejam velhos, é que a gente começou cedo, né? Porque eu lembro que na minha época, com 13, 14 anos, a gente era estimulado a estudar a palavra, a pregar, a ir para os cultos de treinamento lá na Assembleia de Deus. Por isso a gente começou cedo. E ele é o autor do livro Destino Final, Verdades Eternas, Estudo Escatológico, um livro maravilhoso, lançado agora há pouco tempo, está recém-lançado, está cheirando ainda pão novo, delicioso. Eu estou falando do meu amigo pastor Ofir Beckman. Meu amigo, que prazer, que privilégio ter aqui você conosco. Obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao Intríade. A honra é minha, pastor Ivaldo Costa, de estar aqui nesse ambiente maravilhoso, muito bem recepcionado por Vossa Excelência. Sinto-me feliz de estar aqui para participar dessa interação, falar um pouquinho sobre esse livro, suas verdades eternas, que certamente vai chamar a atenção do seu público, né? Seu público fiel, que sempre está interagindo, conversando, dialogando. E é uma honra de estar aqui com você. Maravilha. Bom, deixa eu falar um pouco sobre o Ofir. Ele é pastor, conferencista, escritor, professor do Seminário Teológico da Assembleia de Deus, em Belém, aqui o CETAD, e professor há muito tempo, né? Uma carreira longa na área da educação teológica. Formado em pedagogia, teologia, membro da Academia Evangélica de Letras, aqui do Pará. A ELPA é um dos nossos companheiros, confrades lá da ELPA, e do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Nacional da Assembleia de Deus no Brasil, a CADB. Bom, dito isto, meu amigo, antes da gente entrar aqui no tema que é uma especialidade sua, que já é algo de sua afinidade, paixão, amor e conhecimento, a gente vai conversar um pouco sobre a tua jornada, né? Um pouco lá, muito resumida a tua biografia, como é que você começa com essa paixão por estudar teologia e logo em seguida estudar justamente escatologia. A história ela é uma coisa interessante. Eu comecei na década de 80, né? Década de 80, praticamente quando eu aceitei Jesus como Salvador, membro da Assembleia de Deus ali no bairro da Pedreira, congregação da Marquês de Herval, senti tocado por Deus para estudar a Bíblia, conhecer mais a Bíblia, ter uma identificação maior de conhecimento, precisava ter mais conhecimento. E entrando na época era IBAD, hoje é CETAD, na década de 80 era IBAD, e eu comecei então a fazer o curso médio em teologia. Foi a partir daí que eu conheci um professor, inclusive no meu livro agora, que eu lancei recentemente, eu fiz até uma homenagem para ele, porque realmente o conhecimento, o conteúdo que ele apresentava em sala de aula, a matéria em si, empolgante, mexeu muito comigo, que foi exatamente a matéria de escatologia bíblica. Então, dali para frente... E o pastor? Gedilson Rodrigues. Que era considero até hoje uma das maiores autoridades no Brasil, sem medo de errar, nessa área sobre a questão da escatologia bíblica. Então, de lá para cá, nasceu um desejo profundo, missionário, terminei meu curso médio em teologia e fui estudar. Buscar consultas, informações complementares, ler a Bíblia, porque para estudar escatologia, pastor Ivaldo, primeiro tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer sua história, tem que conhecer o período de dispensação. Não adianta você falar de um assunto se você, primeiro passo é conhecer a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia.
E isso você estava com quantos anos de Eu idade estava ali? com uma faixa de 20 anos, 21 anos de idade. Poxa, que maravilha. Então, nós temos uma jornada, uma história, alguém, e isso é maravilhoso a gente lembrar, a gente não pode deixar de fazer essas citações, essas pessoas que nos inspiram, né? Então, aqui nosso carinho pelo pastor Gedilson Rodrigues, que é uma inspiração para muita gente, especialmente no campo teológico e pastoral também, né? Um dos entusiastas na época da rádio, né? Eu lembro lá também pela década de 80 lá, né? Isso, Da rádio verdade. Guajará É AM, eu acho isso. que Transpaz, depois veio depois se transformou em Transpaz, enfim. enfim. Então é muito bom te lembrar dessas inspirações, dessas referências, né? Então, perfeito a gente lembrar do pastor Gedilson agora e muito bom ter tido essa homenagem para ele aqui. Bom, agora a gente vai já. Eu sei que foi muito rápido, é só para a gente realmente trazer você para esse tema. Então, há muito tempo você vem estudando, palestrando, dando aulas em seminário, dando palestras nas igrejas sobre o tema escatologia. Para quem está agora acompanhando a gente, para a gente ser também um pouco a nossa conversa, ter esse meio conteúdo meio didático, vamos começar explicando o que seria a escatologia dentro da teologia. Significa tratar das últimas coisas, eventos futuros. Mas para você falar de eventos futuros, você conhecer evento no passado. Sim. A escatologia ela se completa quando você tem a questão do conhecimento do passado, do conhecimento do presente e o conhecimento do futuro. Então, uma linha do tempo, né? Exatamente. Você tem que conhecer, tem que ter uma visão global, abrangente, do passado, do presente e do futuro. Porque ela exige isso. A matéria exige isso do leitor, do estudante, do palestrante, um conhecimento amplo. Perfeito. Tá? Tratado, estudo, logia, né? Teologia. Então você tem que ter conhecimento do passado, do presente e do futuro. É um assunto que realmente não se ouve nas igrejas, diga-se de passagem, porque é um assunto muito complexo. Tem muitas vertentes, tem muitos caminhos. Tem muitas escolas, muitas né? escolas de interpretação, entendeu? E tem muita gente que não prega por falta de conhecimento. E até a questão também da questão da represália do mundo espiritual. Perfeito, a gente vai falar sobre isso também, eu acho importante. Sempre bom lembrar que quando se trata aqui de futuro, não é previsão futurística, viu, gente? Não é aqui uma clarividência, uma vidência, nada disso, para ninguém se confundir, tá? Escatos logos, escatologia, tratado das últimas coisas, é dos acontecimentos que são profetizados pela Bíblia que vão acontecer, e um deles, o mais importante de todos, né, que é o arrebatamento da igreja, o juízo final e aqueles julgamentos que vão sair naqueles outros livros que você vai escrever. Mas a gente vai, então, mergulhar na escatologia. Claro que quando a gente fala de escatologia, logo nós vamos lembrar de alguns livros da Bíblia que são bem pontuais, né, como Daniel e lá na frente o Apocalipse. Eu vou seguir um roteiro aqui contigo a partir do teu próprio livro. Porque o que é que eu observo aqui no livro? O teu livro ele é muito didático, né? Então nós já temos aqui o livro Destino Final, Verdades Eternas, e esse livro aqui ele já vem, já é uma aula, né? Ou, aliás, é um compêndio de aulas. E você começa o livro falando sobre a queda de Lúcifer. Então vamos começar por aí, né? Como é a tua leitura sobre o tema, o que é que você teria para dizer para a gente sobre esse evento tão divisor de águas na história do mundo espiritual e do mundo material também, que foi a queda de Lúcifer, a queda de Satanás. É um assunto, inclusive, meio complexo também, até porque a Bíblia não dá muita clareza sobre a questão da eventualidade, dos detalhes que levou à sua queda lá dos céus e da posição que ele exerce hoje no mundo globalizado. O que a gente sabe, à luz da Bíblia, é que ele é um ser criado. Lúcifer é um anjo, um ser criado. E ele foi criado com uma vestimenta muito diferenciada no céu. Ele tinha uma posição elevada. Podemos conjecturar que ele presidia o coral celestial. Com o decorrer do tempo, provavelmente, ele subiu uma patente ainda maior. De anjo, ele passou a ser querubim.
querubim é aquele que está mais perto do trono. Então, certamente, com o decorrer do tempo, da história, que a gente não pode também dizer e mensurar, a nossa mente não tem como abranger tudo isso, a questão do tempo, que época foi isso, a Bíblia não dá detalhes sobre isso. Eu posso dizer para você, ouvinte, e você também, Evaldo Costa, que ele ali, perto do trono, vendo a adoração ao Pai, a Jesus, os seres celestiais que estão dia e noite dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e ele dando e ele vislumbrando tudo aquilo, os anciões estão ali também reclinando a cabeça, e com a história e o tempo passando, mexeu com a cabeça dele, porque ele queria isso para ele também. Então ele começou a fazer um trabalho de articulação com os anjos, dizendo, vamos dizer assim, eu estou conjecturando, irmão, para a Bíblia. Começar a dizer, olha, preciso ter um representante lá no trono, o filho dele está sentado lá, nós como anjo não tem ninguém lá, um trabalho político, vamos dizer, uma articulação política, né? Fazendo um trabalho político. Com todas as licenças poéticas possíveis. Vamos estar lá, tem que ter um espaço nosso lá, tem que ter um lugar nosso lá. Então ele foi fazendo a cabeça de uma turma de anjos lá, começou a seduzir e começou a cooptar, envolver a cabeça dos anjos, até porque anjo, amados, ele tem livre-arbítrio. Anjo não é robô, nunca foi robô, né? Então, livre-arbítrio. Então, ele procurou fazer isso, um trabalho no sentido de chegar perto um do outro, e culminou, sem dúvida alguma, quando ele recebeu a missão de, quando o Senhor Deus Pai, que ele viesse no primeiro Éden, o Éden mineral, que é a primeira terra, tá? Que ali ele começou a perceber, e os anjos que estavam junto com ele, o poder que ele tinha, a influência que ele tinha. É por isso que a soberba, a vaidade no coração dele começou a vir com muita força, com muita velocidade, e o acesso que ele tinha com o Pai direto, entendeu? Então ele queria ter uma igualdade de adoração, como o Pai tinha com o próprio Senhor Jesus, ainda tem até hoje. Então a gente vê aí que ele continua usando da mesma estratégia, o mesmo caminho que ele tomou, ele seduz as pessoas a tomarem, que é a soberba, né? O desejo de autopromoção, de autovalidação, de tentar se igualar a Deus. O que ele fez com Eva nada mais foi isso, né? Claro. Foi que Deus disse para você que você não pode comer disso? Aí ela diz, não foi bem assim, ele disse que se a gente comer, a gente vai morrer. Eu disse, não, negativo. É que se você comer, você vai se tornar semelhante a ele, sabendo bem e o mal. Ou seja, ele usa uma estratégia de influência daquilo que aconteceu com ele e compartilha da sua soberba, compartilha do seu próprio pecado com Eva. Não é? Isso. Bom, e aí, da queda de Satanás, quando ele realmente acontece, a queda, e não só ele, mas os anjos que vêm com ele, começa a se estabelecer uma espécie de reino espiritual do mal, correto? Eu vou seguir aqui, você vai me... eu vou fazer o papel do quem está assistindo aqui, fazendo as perguntas, tentando interpretar mais ou menos o que ele gostaria de saber. Então, os anjos caem e aí se estabelece um reino. E todo reino tem hierarquias, né? Todo reino tem, vai ter o rei, vão ter os seus conselheiros, vão ter os seus súditos, as pessoas que vão trabalhar no staff desse rei. Isso existe no reino das trevas, como essa hierarquia e de autoridades dentro do reino espiritual nesse caso? Com certeza sim. Digo com todas as letras garrafais. Eles são altamente organizados. Vê o exército. Não tem as patentes no exército? Tem o soldado, tem lá o cabo, lá tem o sargento, né? Até chegar o general. Exatamente isso acontece no mundo espiritual do poder das trevas. Anjos com as patentes, com as funções que eles exercem, para justamente obedecer uma liderança. E a liderança principal é ele, Lúcifer, o príncipe desse mundo. O mundo a qual nós estamos vivendo, que é o mundo que jaz no maligno, conforme diz o apóstolo Paulo. Que a nossa luta, inclusive, 6 verso 12 de Efésios, não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as hortes espirituais da maldade que vive nas regiões celestes. Então, eles são muito bem articulados, eles são altamente bem organizados e obedecem uma liderança só. E diga-se de passagem
em função da soberba, em função da vaidade e do glamour que ele se encontra, o trono dele não é aqui na terra, é nos ares. Inclusive, no meu livro, eu cito uma passagem bíblica em que posição, em que local ele está se situando. Perfeito. Você colocou aqui os principados, as potestades, os dominadores e forças espirituais nessa hierarquia, né? Eu estou colocando aqui justamente para mostrar para os nossos amigos que nos acompanham que o livro está todo explicado, né? Está bem sistematizado para quem pegar, fazer um estudo e até compartilhar com outros se quiser, né? Bom, além aí você colocou aqui no livro as potestades do mundo das trevas, mas você também não deixou o mundo da luz sem ser representado, né? Lógico. E aí você colocou então esses níveis de liderança do mundo espiritual, arcanjos, serafins, querubins. Comenta um pouco para a gente também sobre essa hierarquia do mundo da luz. Na verdade, o que Lúcifer fez, ele copiou aquilo que já existia no céu desde o princípio. A hierarquia que existe lá. Qual é o general dos anjos? Está lá, o arcanjo Miguel. Não é isso? Ele está lá, o arcanjo é aquele que está perto do trono, junto do rei, junto do soberano. Ele está ali. O que é querubim? É uma posição, vamos dizer, de assessores. Assessor de gabinete, vamos dizer assim, aqui que está perto. Aquele ser que Isaías viu, aquele ser de 6 asas, não é verdade? Serafins. Serafins, né? Com 2 cobriu o seu rosto, com 2 voava, com 2 cobriu os seus pés. Estava perto dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, a posição que cada um exerce ali é algo que Deus designou para cada um deles. Querubim, serafim, arcanjo, anjo, a qual Deus designou para cada um uma tarefa, e cada anjo, inclusive, pastor Ivaldo Costa, está à disposição de cada um de nós. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem o livro. Né? Eu sempre brinco por aí que eu ando com 4 seguranças. Porque as forças espirituais do poder da maldade contra mim, contra a minha vida, meu ministério é gigantesca. E a arma que eles usam é de grosso calibre. Esses 4 anjos que eu ando comigo. 2 na frente, 2 na minha retaguarda. É forte. É mundo espiritual mesmo. Isso é mundo espiritual. Vocês não têm ideia o que é mundo espiritual, a questão escatológica, a questão do apocalipse, de verdades eternas, você sempre vai mexer com o mundo espiritual. Bom, de aproveitar esse gancho, né? Depois eu volto aqui para o livro, mas aproveitar esse teu gancho, porque você ali em off, a gente batendo aquele papo ali, você falou sobre essa represália, né? Essa reação, esse contra-ataque lá do outro lado, né? Enquanto você escrevia esse livro, que com certeza é uma arma poderosa para municiar a Igreja do Senhor. Conta um pouco para a gente como é que foi aí, que tipo de ataque você percebeu que houve contra você. Voltando lá para o início, a escatologia está no meu coração, eu venho estudando e palestrando há mais de 20 anos. Entendendo a agenda, aqui, ali, Assembleia de Deus, Quadrangular e outros ministérios. Lógico, ao longo do tempo a gente vem recebendo represálias, porque o inimigo não fica feliz e contente com a atitude, com o conteúdo que você começa a explicar, expandir, discorrer nas igrejas, falando sobre verdades eternas. E Deus colocou no coração um desejo muito grande de traduzir todo o meu conhecimento no livro. Eu precisava ter um livro. Todo mundo me indagava, pastor, e o seu livro? O seu livro? Vai sair, vai chegar. Tudo na vida tem um tempo determinado. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. E Deus falou no meu coração, 2024 é o ano que você tem que escrever o seu livro. E eu comecei a me debruçar, estudar, ler, escrever aqui, um ponto aqui, uma frase aqui, vendo o tema lá, e comecei então a desenvolver. Quando eu terminei esse livro, eu comecei a sentir algo estranho. Por exemplo, eu sentindo na minha própria carne. Eu conversando com a minha esposa, poxa, que coisa estranha está acontecendo, que bombardeio. Eu percebi que as portas, ele começou a trabalhar para fechar diante de mim. E depois eu sofri
um dado inflamado do poder das trevas que me levou a ficar doente. Eu nunca peguei dengue. Nunca peguei dengue. E dessa vez eu peguei dengue. E daquela pior, dengue hemorrágica. Fiquei internado quase 10 dias. Eu não sangrei. Mas o médico diz, as tuas plaquetas chegaram a 40 mil. E o normal é 150 mil. Eu disse, se você não está sangrando, é milagre, é Deus. Eu disse, é Deus que está na minha vida. E, juntando com isso, houve um levante. Aonde eu estou pastoreando, no bairro em que eu estou pastoreando, sofri um levante de certas pessoas da igreja. E depois eu tive problemas no meu carro. Eu tinha um veículo Renegade e começou a surgir problemas de toda a ordem mecânica dentro do carro. Do nada, comecei problema atrás do outro. E por último, a secretária que trabalha em casa com a minha esposa também começou a se levantar contra mim. Mas isso foi uma coisa, pastor Evaldo, tudo ao mesmo tempo. Eu disse para minha esposa, sabe o que é isso? É represália do inimigo, do poder das trevas, com raiva e ódio de mim, em função daquilo que eu escrevi no livro. Que, por certo, vai abençoar muita gente, vai despertar muita gente no seio da igreja, vai acordar muita liderança e também trazer de volta aquelas pessoas que saíram da igreja, que estão lá fora, que estão afastadas. E ao ler o conteúdo desse livro, será tocado por Deus e pelo Espírito Santo a voltar à casa do Pai. Até porque é um tema que está escasso hoje, né? Você pouco vê pessoas que tenham, você falou ainda há pouco, às vezes por falta de conhecimento, de preparo, não se atrevem, não se lançam a querer falar sobre o tema. Que não é simples, né? Até porque, como você bem falou ainda há pouco, existem várias vertentes, várias escolas, várias interpretações, vários olhares sobre o tema. Então, às vezes, hoje as pessoas querem falar só de resolver problema daqui e esquecem que esses problemas daqui são tranquilos. O negócio vai ser lá, né? O negócio lá então, é mais sério. Eu acho que chega realmente no momento em que faz necessário falar sobre o tema e, logicamente, que quando você fala sobre um tema como esse, porque eu penso que falar sobre o fim dos tempos, sobre o nosso destino final, tem a ver plenamente, não só com o que vai acontecer lá, mas tem a ver com a vida que a gente tem que levar aqui. Isso. Porque refletir sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, é refletir sobre como nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Não é? Você disse uma palavra interessante, não lhe cortando. O que determina o teu futuro é a tua decisão tomada hoje. Qual é a porta que você entrou? É a porta estreita? É a porta larga? Como é que está a tua vida? É isso que vai determinar o teu futuro. É hoje. Perfeito. Voltando aqui para o livro, você coloca aqui na página 29 a 35, falando sobre a morte, a situação da morte, e logo depois você fala desses 3 infernos aqui, né? O Sheol, o Hades e o mundo inferior. Vamos falar então sobre a morte, sobre a situação da morte, depois você entra também aqui com o Sheol. Fala um pouco para a gente sobre isso. A morte é um ser espiritual, que ela existe. Na verdade, ela queria ter domínio, autonomia por si só, não queria ser controlada, dominada por ninguém. E a gente sabe que o maior adversário de qualquer ser humano na Terra é a morte. Né? Quando ela chega, as pessoas gaguejam, um joelho bate no outro, não é verdade? Ela não aceita Pix. Que pudesse negociar com ela, dizer, olha, eu tenho 1 milhão aqui guardado na poupança, vamos negociar? Pega o vizinho da esquerda, pega o vizinho da direita, pega essa pessoa aqui que não gosta de mim, não tem como conversar com ela. Ela não respeita a idade, ela não respeita a posição social de ninguém, ela não quer saber se tu é branco, se tu é preto, ela não respeita se tu é celebridade, ela não quer saber se você é o bambambam da rede social, ela não quer saber se tu é presidente da república, nem ministro de Estado. Para ela não importa qual é a tua posição no seio da sociedade. Ela vem, ela existe. Hoje, quem manda nela é o Senhor Jesus, porque foi o único que venceu ela. E a Bíblia diz no Apocalipse, eis que fui morto, mas eis que estou vivo, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. A morte em si também será julgada lá no trono branco.
a morte. Sim. Ela será julgada. O próprio inferno, que é o ambiente que nós vamos entrar em pauta aí no próximo assunto, também será julgado, também lá no trono branco. Então a morte, existe a morte física, né? A morte física, quando cessa, sem dúvida alguma, o funcionamento do corpo, o corpo físico em si, né? Há uma separação, há um desmembramento, nós somos um ser trino. A trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, mas o ser humano é um ser trino, ele é corpo, ele é alma e espírito. Corpo, relacionamento. Corpo, diálogo, conversa, interação, comunicação. O que é a alma? A alma é um ser espiritual que é eterna. Nela está a sede dos sentimentos, nela está o livre-arbítrio, nela está tato, visão, olfato, paladar. E ela é um ser eterno. A alma do crente é eterna, a alma do descrente também é eterna. Pastor, mas está na Bíblia que a alma que pecar, essa morrerá. Cuidado com a sua interpretação. Ali é no sentido de isolamento para sempre da presença de Deus. Não é no sentido de extinção. A morte, a alma, ela é eterna. O que é espírito? Fôlego de vida. Deus dá, Deus tira. Nasceu do pó e do pó voltará. O quê? Corpo. O espírito volta a Deus que o deu. Está lá em Eclesiastes. Então, exatamente, a morte é uma realidade inquestionável que existe desde o tempo de Adão e Eva, gerações após gerações. Foi derrotada por Jesus, o único que venceu ela, mas ninguém. Eu lembro de uma história bem interessante, né? São esses storytelling que tem de um médico de uma cidade pequena do interior, e ele era uma celebridade na cidade, o doutor da cidade, né? E ele sempre era convidado para ir à igreja, mas ele nunca foi. No dia que ele decidiu ir, era no meio da semana, o pastor da igreja estava viajando, que houvera convidado ele, né? O co-pastor estava doente. Os auxiliares, ninguém apareceu. E no dia que o doutor foi lá visitar, só estava aquele irmãozinho lá que tinha a maior vontade de pegar aquele microfone para falar alguma coisa, mas não tinha preparo, né? E o médico chegou lá, perguntou pelo pastor, e disse, olha, está viajando, e o vice-pastor está doente, mas sente, fique à vontade. E o irmãozinho aí começaram a perguntar, quem é que vai dirigir o culto? Quem é que vai dirigir o culto? O irmão levantou a mão, eu. Vou lá, o irmão era o porteiro lá da igreja e tal, eu vou dirigir o culto hoje. Aí foi, pegou lá o microfone, saudou os irmãos lá, aí disse, deixa eu ler um texto da Bíblia. Aí abriu lá num livro qualquer e abriu numa das genealogias. Né? E aí ele começou a ler. Fulano de tal, nasceu, viveu tantos anos, teve tantos filhos, morreu com 80 poucos anos. Então foi lendo essa genealogia. Quando ele acabou de ler, ele já fez assim, agora eu queria saber quem quer aceitar Jesus. E aí o doutor levantou a mão, foi lá chorando, aceitou Jesus, não teve pregação, mas foi lá. E aí depois foram questionar o que foi que mexeu com ele. Disse, meu amigo, eu cheguei aqui, eu sou um médico, sou tratado aqui nessa cidade como uma celebridade. Eu já nasci, já me casei, já tenho filho, só falta morrer agora. E o que vai ser de mim se eu morrer sem Jesus, né? Então, olha só, né? Como a ideia da morte é uma realidade que assombra, mas muito mais do que a morte em si, é o que você colocou aqui na última, que é a morte eterna. Isso. Né? Isso é terrível. Porque a questão da morte já significa separação. Quando ela chega, ela separa você do seu convívio familiar. Você que é pai, você vai ficar separado da sua esposa. Você que é pai, vai ficar separado dos filhos. E se você não tem Jesus no momento da sua partida, você vai ficar separado da presença de Deus. O Hades, que é um lugar de tormento, que depois podemos comentar rapidamente, ali é um lugar de espera. Ali já é um lugar de separação. O lago de fogo e enxofre, que é o inferno eterno, já é uma separação eterna da presença de Deus, irmão. É triste, é terrível ver alguém que você tanto ama e ser destinado ao sofrimento
eterno. Então, vamos aproveitar e caminhar então para esses 3 construtos aqui, o Sheol, Hades e o mundo inferior. Debulha aí, como diz o caboclo pra gente. Destrincha. Na verdade, o inferno Deus não criou para ninguém, a não ser para o diabo e seus anjos, né? Deus não fez o inferno para o homem, nem para a mulher. O que leva a pessoa a chegar ao inferno? É as decisões que ele toma na sua própria vida. É como eu disse, o que você decide hoje é que vai determinar o teu futuro. Se você entrou hoje pela porta estreita, se você abraçou Jesus como seu Salvador, você jamais vai descer para um lugar desse de tormento. Existe um lugar lá em cima, chamado céu, chamado paraíso, a qual te espera, a qual te aguarda. Você está vivendo na porta estreita, a porta é Cristo. A questão do poço do abismo, pastor Ivaldo, é um lugar geograficamente abaixo do Hades. É um lugar terrível, onde estão presos, isolados, encarcerados, desde a queda de Lúcifer, anjos que estão em prisão eterna, penitenciária, vamos mensurar isso aqui, penitenciária impossível de se escapar, até porque é um poço já está dizendo, poço do abismo, escuridão extrema. É tão terrível esse ambiente que os próprios demônios que estavam na vida daquele gadareno, quando Jesus chegou perto dele, os demônios, aquela legião se manifestou na vida dele, dizendo, já vieste nos atormentar antes do tempo? Não nos mande para aquele lugar. Que lugar? Era referente ao poço do abismo. Se os próprios demônios, vamos dizer, numa hierarquia, numa escala que está inferior, teme de ir para esse lugar. Porque aí está os grandes poderosos que estão presos ali. De alta periculosidade, né, digamos. Agora, diga-se passagem, alguns deles serão soltos na grande tribulação após o arrebatamento da igreja. Rapaz, como diz o pessoal, é forte. Isso vai atormentar aqueles que vão receber a marca do anticristo na sua mão direita e na fronte. Apocalipse 9 diz que esse tormento vai se estender por 5 meses. E esses demônios, uma parte deles serão soltos no período da tribulação, na primeira parte. O Hades é um lugar pelo qual as pessoas e as almas sem Cristo vão para lá. O Senhor me deu uma revelação que fiquei atordoado até hoje, já faz 5 anos atrás. Jesus me levou no paraíso, me mostrou a chegada das pessoas lá em cima, no céu. Eu fiquei deslumbrado com a grandeza daquilo que nos aguarda, que nos espera. Como Paulo disse, que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. De ver aquela cena, eu fiquei completamente, lógico, deslumbrado, porque a pessoa que chega lá não quer voltar mais. E em seguida, houve outra revelação para mim, de ver uma cena, eu vendo uma alma, seres espirituais do poder das trevas, sendo presa em correntes e algemas, levada em um túnel escuro, numa direção que é o Hades. O inferno existe. Tem pessoas que não conhecem Deus, não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra, até zomba da existência do inferno. Mas é uma realidade. Eu sempre digo, assim como o céu você vê todo dia, o sol, a estrela à noite, não é verdade? A mesma coisa é a existência do inferno. É lá embaixo. O caminho do tolo é para baixo e o caminho do sábio é para cima. E lá embaixo existe gerações e gerações, e o sofrimento lá, diga-se de passagem, ele é individual. Personalizado. Individual, em função de tudo que você fez de errado aqui fora, aqui na Terra. O agravamento do sofrimento é em função da prática daquilo que você deixou para trás. E o Lago de Fogo? O Lago de Fogo é outro inferno. Esse aí é o eterno. Esse que Jesus disse, haverá choro, ranger de dentes, aonde o bicho nunca morre. Jesus estava se referindo, não é o Hades, é esse inferno eterno. Ele não está com ninguém, ele está vazio. Quem inaugura esse ambiente? Anticristo e o falso profeta. Na revelação pública de Jesus, não é arrebatamento. Tem muito crente na igreja que confunde arrebatamento com revelação pública de Jesus.
No arrebatamento, Jesus vem para a igreja. Na revelação pública, Jesus vem para Israel, lá na guerra do Armagedon, lá no final da grande tribulação. Ali todo olho verá. Nesse momento que Jesus vem, o olhar está direcionado para esses dois personagens. O anticristo, o falso profeta, com o sopro da sua boca, matará o iníquo e os lança para aquele lugar chamado inferno eterno. É eles que vão abrir a fita simbólica. Perfeito. Vamos lá. Aí você vem agora e a gente vai, porque é bem interessante que você foi bem didático, né? Você fez sempre esse paralelo, né? Esse trilho colocando, por exemplo, a hierarquia do mundo das trevas e a hierarquia do mundo da luz. Aí você coloca os infernos, o sofrimento, as penitências, e agora você coloca também a ressurreição, os aspectos do corpo glorificado, do corpo glorioso, o paraíso, o estado eterno. E aí então você conclui. Olha só como você foi bem categórico, né? Bem didático. Então vamos falar um pouco sobre essa ressurreição. À luz da Bíblia existe 5 ressurreições, mas eu vou dar ênfase aqui em 2 ressurreições. Qual é a primeira? Diga-se de passagem, ressurreição do quê? Do corpo, da matéria. Esse nosso corpo tem prazo de validade. Qualquer mercadoria que você comprar no supermercado, existe lá a identificação do tempo de validade daquele produto. Assim o nosso corpo tem prazo de validade. A morte chegou, nasceu do pó, voltará, só que na ressurreição, Deus usa 2 atributos dele. A onisciência, porque ele conhece as partículas desse corpo, mesmo que morreu 1.000, 2 anos, 3.000, 10.000, 7.000, vamos dizer, porque o tempo de história de Adão até a nossa geração, vamos dizer que é 7.000 anos de história. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei da graça e milênio. Esse tempo tem lá no sepulcro 7.000 anos. Mas não importa o tempo. Deus, através da sua onisciência, ele sabe a particularidade desse corpo. E em fração de milésimo de segundo, esse corpo ressurge através de quê? Da sua onipotência, poder dos poderes, o poder supremo, poder absoluto, poder total do universo. Então, as duas coisas se juntam na ressurreição: onisciência e onipotência divina. Essa primeira ressurreição está ligada à igreja. Não tem nada a ver com as pessoas descrentes. Essa primeira ressurreição. Estou falando aquela ressurreição geral, global, universal. A primeira ressurreição tem a ver com as pessoas que morreram em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. No momento, no abrir e fechar de olho, antes a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos transformados ao encontro do Senhor nos ares. Configurado está a primeira ressurreição. A segunda ressurreição estão ligados com as pessoas que morreram sem Jesus desde o tempo de Noé. Isso vai ser depois do milênio. Está ligado já à questão do trono branco, que é o julgamento das obras. Perfeito. Aí então, vem a ressurreição, quando a gente fala da ressurreição dos santos, talvez as perguntas venham, mas como é que esse corpo vai ressurgir? Que tipo de herança, se haverá alguma herança genética daquilo que a gente tem aqui, se haverá algum atributo daquilo que a gente tem como ser humano, da que a gente vive hoje, que tipo de corpo vai ser esse que a gente vai ser revestido, né? Que a Bíblia fala dessa incorruptibilidade do corpo. Como é que é esse corpo glorioso? A pergunta é interessante porque quando se fala de ressurreição, quando se fala de um corpo glorioso, um corpo diferenciado, inclusive no meu livro aí eu faço um comparativo. O que é corpo terreno, esse corpo que temos é um corpo frágil, limitado, tem prazo de validade, sujeito à fadiga, cansaço, às doenças e até à morte. O corpo glorioso, olha qual é o diferencial. Esse corpo glorioso, ele é eterno, não está preso em nenhuma matéria. Significa dizer que eu posso ultrapassar qualquer estrutura sólida, ultrapassar para outro lado. Esse corpo glorioso vai poder comer, mas não estará preso a isso, porque hoje, se esse corpo terreno não comer, ele vai se definhando, correto? Até chegar à morte. Com o corpo glorioso, não. Eu não estarei preso a isso. Eu posso comer, mas eu não estarei dependente disso. Eu vou respirar, também não vou ficar dependente do oxigênio para me respirar.
Jesus, inclusive, comeu com seus discípulos após a sua ressurreição. Tem alguma coisa para comer aqui? No fim da conversa dele lá com seus discípulos. O Senhor, tem aqui um resto de peixe assado aqui. Não sei se será uma parada. O filhote. Mas é interessante, né? Porque pensar nessa... Porque existem muitas questões que giram em torno disso, né? Por exemplo, uma questão que não vi aqui no livro ainda, mas que pode surgir e geralmente as pessoas perguntam. Na ressurreição, quando estivermos lá no céu, fomos recebidos, estamos no paraíso, beleza, ufa, conseguimos, né? Conseguimos, chegamos aqui. As pessoas vão se conhecer? Essa é uma pergunta que eu ouço muito. Eu imaginei. Eu ouço muito, me pergunto muito. Ora, amados, tudo leva a crer que sim, vamos nos conhecer. Veja bem que quando houve a morte, a parábola do rico e do Lázaro, o rico que estava no lugar de tormento, viu Lázaro que estava no seio de Abraão. Outrora, o Hades tinha 2 compartimentos. Isso antes de Jesus vier como homem. Isso estava dividido os compartimentos. O que separava dos ambientes era um grande, vamos dizer ali, era um grande abismo. Um grande abismo, exatamente. Capítulo 16 do livro de Lucas. Mas o rico reconheceu Lázaro. A morte dos 2 depois. Então, baseado nessa referência, tudo leva a crer que nós vamos conhecer. Agora tem um detalhe, no céu o sentimento será outro. Sim, os afetos são totalmente outros, né? Não é verdade? Olha, chegou minha mãe, chegou meu... Não existe isso. Não tem esse sentimento de família lá. Não haverá isso lá, esse sentimento. Lógico que você vai saber que fulano é fulano, mas não haverá esse sentimento de pai, de filho, entendeu? De mãe. Eu penso assim, a Bíblia não dá detalhes. Sim. Específico exatamente como será isso, mas tudo leva a crer que o sentimento em relação a essa particularidade vai ser coisa diferente. Até porque, na verdade, é difícil de a gente supor, imaginar algo que é extra-humano, que não tem referências humanas, que ninguém nunca viveu, né? No sentido de que para contar para a gente, né? A gente vai viver lá. Quando a gente usa uma expressão como essa do amor de Deus, dos afetos de Deus, nós estamos usando uma figura de linguagem que é o antropopatismo, né? Atribuindo a Deus sentimentos humanos. Mas provavelmente nessa remissão do corpo, nessa ressurreição gloriosa e naquele lugar ali, provavelmente esse reconhecimento é algo possível. Agora, os afetos não tem como você descrever. Porque se você carrega afetos, por exemplo, imagine que eu vou lá e vou encontrar minha mãe. Mas que tipo de afetos eu vou carregar ali, já que ali eu vou estar totalmente extasiado pela presença do Cristo ressurreto, pelo trono de Deus. Então, todos os meus afetos vão estar totalmente linkados, envolvidos com a experiência, com a real presença de Deus, porque aqui nós temos só o lampejo da presença de Deus. Lá nós teremos o corpo que nós vamos receber, para dar conta, né? Provavelmente é para dar conta dessa experiência com a presença real da majestade divina. O que é interessante, tocando nessas particularidades aí, de lembrança, de afinidade, por exemplo, as pessoas que estão lá embaixo, no Hades, ela tem lembrança de tudo que ficou para trás. Da mulher que ficou, do filho que ficou, do amigo que ficaram, entendeu? Dos seus pais que ficaram, até da dívida que deixou. Tormento psicológico lá embaixo. Agora, os que estão lá em cima, os santos que estão lá em cima, o paraíso, tem lembrança daqui? Claro que não. Já pensou? O pai está feliz no céu, né? Naquele glamour, naquela glória suprema, eterna, e de repente chega lá com o Senhor, eu estou deslumbrado de uma glória que eu nunca vi na minha vida, estou tão feliz aqui. Eu tenho um detalhe, Senhor, eu estou com saudade da minha mãe, eu estou com saudade do meu filho, eu estou com saudade da minha esposa. Não existe isso. Esse sentimento de lembrança que ficou para trás lá em cima não existe. Existe para as pessoas que estão lá embaixo. Qual é a prova na Bíblia para me ratificar isso? Na parábola do rico e do Lázaro,
que foi que o rico disse para Abraão? Se algum dos mortos pudesse ressuscitar para avisar os meus irmãos que eles venham para cá. Disse, não, lá tem Moisés e os profetas, ouça-os. Perfeito. Vamos agora para o paraíso. Vamos aproveitar, né, pegar essa carona aqui do tema e vamos para o paraíso. Quanto tempo nós temos ainda aí? 12. Falta 12 ainda. Vá. Então dá para a gente entrar nesse paraíso aqui, fazer essa visita, esse tour aqui no paraíso. Você colocou aqui no seu livro, já quase nos últimos capítulos, sobre o paraíso. O que é que você trata aqui? Como é que você descreve? O que é o paraíso? O paraíso é um lugar de paz, de conforto, um lugar de espera. Como eu disse anteriormente, o paraíso era lá embaixo. Ficava ali no Hades. Era um compartimento separado do lugar de sofrimento. As pessoas que morriam, não é verdade, naquelas dispensações de inocência, consciência, governo humano, patriarcal, da lei, elas estavam direcionadas para esse lugar, seio de Abraão, chamado seio de Abraão. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Ele foi lá, ratificou o que os profetas disseram, de que os patriarcas disseram, endossou tudo. Sim. E levou uma grande notícia para eles. Olha, tem um lugar que eu preparei lá em cima. É diante da minha presença. É um novo lugar. É um staff. É um lugar diferenciado. Tá? E eu preciso que vocês possam desocupar esse ambiente aqui. Nenhum de vocês vai ficar mais aqui. É por isso que diz a Bíblia, subiu o cativo ao cativeiro. Então Jesus transportou os que estavam lá embaixo e o levou para esse lugar, para esse recinto chamado paraíso, que agora se encontra no terceiro céu. Qual é a prova na Bíblia que eu possa dizer e configurar? Dizer que o paraíso está no terceiro céu. Paulo, no capítulo 14, no 2 Coríntios, diz que ele foi arrebatado, né? Conheço um homem, Sim. Aquela história Perfeito. toda, né? Ele Foi usa a terceira pessoa, mas está falando dele, está se referindo a ele. Entrou no paraíso, escutou e ouviu palavras inefáveis. E foi dito para ele, olha, não fale nada, não comente nada de que você ouviu e nem daquilo que você viu. Volta lá, você vai continuar sendo o pastor dos gentios, você vai continuar sendo o doutor dos gentios, você vai continuar sendo evangelista, continua abrindo trabalho para mim na Ásia. Não para, não para. Agora tem um detalhe, toda vez que a tua carne ficar soberba, toda vez que você pensar que você é o melhor pastor da região, toda vez que você pensar que você está engrandecido, tem um espinho na tua carne. Então você que está do outro lado aí, escutando tudo isso aí, toma cuidado daquilo que Deus te dá, da revelação que Deus te dá, mas não deixe que a soberba possa subir para a tua cabeça. Não pode de forma alguma deixar que isso possa ser uma lacuna que possa te prejudicar na vida espiritual. Paulo recebeu revelação sobrenatural, excepcional, mas foi dado recado para ele. Sim, foi dado alerta. Alerta, né? Para ele, entendeu? Mantenha firme, te mantenha fiel, né? Recebeu os dons espirituais, continue sendo a mesma pessoa. Foi batizado com o Espírito Santo, revestimento de poder, continue sendo a mesma pessoa. Não fique discriminando relacionamento dentro de igreja. A gente vê muito, sou pastor há mais de 20 anos, a gente vê muita gente assim, com soberba, com vaidade, por causa da posição. Quer conhecer alguém? Dá a posição para ele. Sim. Não é verdade? Para ver como é que ele vai se sobressair. Mas muitas das vezes só para a cabeça dele, aí começa a discriminar relacionamento, não fala mais com um, não fala mais com o outro, entendeu? É isso, é vaidade, soberba no coração. Então, irmão, a questão da revelação, Paulo está dizendo aí, é a questão daquilo que Deus está te dando. Perfeito. Bom, eu estou então conversando aqui com o Ofir Beckman, pastor, autor do livro Destino Final, Verdades Eternas, Estudo Escatológico. E nós estamos conversando baseado no livro, até para você já ter uma configuração aí mais ou menos do que é que você pode estudar, ter neste livro. E já está vindo o próximo, né? O próximo você vai entrar no mesmo tema praticamente, na mesma temática. O conteúdo está pronto, ele já está sendo feita a questão da revisão gramatical, né? E depois tem a questão da diagramação do livro,
né? E depois, por isso, nós vamos direcionar a editora, a nossa editora lá em São Paulo. Qual é o conteúdo desse segundo livro? Tem a ver com a escatologia. Sinais, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, boda do Cordeiro, grande tribulação. Aí eu falo sobre a questão do anticristo, a questão do falso profeta, da primeira parte, segunda parte da grande tribulação. Eu falo do Armagedon, do cerco militar articulado pelo anticristo em direção ao Oriente Médio, questão de Israel. Eu falo da questão do julgamento das nações, eu falo do milênio, eu falo sobre a questão do trono branco, que é o juízo final, eu falo do estado eterno, eu falo das 70 semanas de Daniel, porque já se cumpriu 69. Não é verdade? Nós estamos no intervalo da cruz até hoje, no intervalo dessa última, Sim, que ainda não aconteceu. A última semana é a grande tribulação que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. É a última semana, que tem a ver com Israel. Tem a ver com Israel. A última semana está ligada ao povo de Israel. Nesse caso, a tua visão é pré... Eu sou pré. É pré-tribulacionista. É pré. E 70 semanas de Daniel... E as duas testemunhas do Apocalipse. Perfeito, maravilha. Bom, o pastor Ofi também é acadêmico da Academia Evangélica de Letras do Pará, da ELPA, né? Tive o privilégio de ver o nome dele sendo citado lá na nossa reunião da diretoria, para ser apresentado. A honra foi minha, né? De estar lá, maravilha. Nesse grupo seleto lá. E eu quero aproveitar, Beckman, até para dar mais ainda uma reforçada na importância da nossa academia, porque eu tenho aqui alguns livros também de outros companheiros, confrades, né? Confrades, né? Confrades e confreiras. Confrades e confreiras, né? Eu tenho aqui do pastor Itamar, Direitos, Terras, Raízes e Céus, e Reconhecemos a Cristo, né? Que já vieram por aqui também trazer essa beleza, terem entrevistados. O pastor Anderson Carlos também, que trata muito das questões da alma. Ele veio aqui com o livro Inteligência Emocional, Impacto e Contribuições da Inteligência Emocional na Qualidade de Vida e Bloqueios e Vícios Emocionais, Como Vencê-los. Também é outro confrade nosso. Há poucos dias também entrevistei o pastor Elídio, né? O livro dele está lá na minha mesa agora. Eu vou até trazer todos esses livros para cá, porque de vez em quando eu vou mostrar, né? Porque eu acho que é importante. Eu estou lançando o meu agora, inclusive faço um convite para você e para você, agora dia 30 de novembro, às 10 horas da manhã, lá na CPAD, que é uma livraria muito conhecida aqui na nossa cidade, ali na José Malcher, às 10 horas da manhã, dia 30, vamos ter um coquetel de lançamento. Vou lançar o livro A Escuta Pastoral, uma visão atualizada sobre a importância da escuta ativa no aconselhamento. Então, estou colocando um pouco ali do meu conhecimento como psicólogo e também do meu conhecimento como pastor, para a gente fazer um trabalho bem interessante que serve de treinamento para ministérios de aconselhamento, para pastores e líderes que gostam dessa área do aconselhamento, tendo inclusive no final do livro uma sugestão, um programa sugestivo de formação de ministério de aconselhamento nas igrejas. Então, dia 30 já anota aí. Então, a nossa academia está aí, graças a Deus, né? Daqui a pouco eu vou gravar mais um programa com o presidente da nossa academia, agora para falar sobre ele, não sobre a academia, que já falamos bastante sobre a academia. Mas, meu amigo, pastor Ofi Beckman, passou, acabou. Né? Rápido que passa, mas que legal que a gente conseguiu dar uma passeada aqui, uma visitada assim, nos temas principais, viajamos aqui nos temas principais do livro. Quem quiser adquirir o livro faz o quê? Ligue para mim. Meu telefone de WhatsApp, 982 28 19 41. Vai estar aqui, né? Vamos colocar. Pode falar ali para. Meu telefone, 982 28 19 41. Esse telefone, pastor, tem 25 anos. Rapaz, esse aí serve também para quem quiser te chamar para palestrar, agenda, estamos à disposição para atender qualquer demanda, tá? Com relação a alguma palestra, alguma conferência aí na sua igreja. Só conversar com a gente que a gente vai marcar com você, abençoar o seu rebanho,
abençoar seu ministério, sua igreja como toda, e vai ser bênção de Deus. Maravilha. Pastor Ofir, meu amigo, muito obrigado pela sua vinda aqui. Foi um papo muito, muito interessante, muito didático, né? Foi bem didático, bem claro. Te agradeço, que prazer recebê-lo aqui conosco. A honra é minha, a gratidão a Deus em primeiro lugar e obrigado pelo convite de estar aqui. Maravilha. Deus abençoe vocês. Lembrem que toda quinta-feira, às 9 horas da noite, tem episódio novo do nosso Intríade. Olha, gente, você gosta do nosso podcast? Fez sentido para você? Você tem coragem de compartilhar com outras pessoas? Então faz isso. Até porque quando você comenta, faça comentários aqui também. Quando você comenta, quando você dá seu like, quando você compartilha, você está mandando uma mensagem lá para o YouTube de que esse é um conteúdo relevante, importante, e isso faz com que o YouTube entregue para muitas outras pessoas. Então ajuda a gente a crescer mais ainda e ter muito mais papos, conversas como essas interessantes aqui no nosso Intríade. Fique na paz e até o próximo, se Deus quiser.